Convido toda a igreja a abrir no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 1 mesmo. Neemias 1. Neemias, capítulo de número 1. Todo o capítulo será exposto e à medida que eu for lendo eu vou explicando, ok? Vamos orar então mais uma vez, pedir a graça de Deus sobre nós. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, nos ajude na leitura, na exposição, na aplicação desse sermão. Que ele seja para glorificar o Teu nome, alegrar o Teu povo, e que o Teu povo saia daqui, Deus, vivenciando cada ponto desse sermão. Cada explicação dita aqui, Deus, seja o Espírito de Deus falando, não a minha vontade, não as minhas ideias, mas que o Senhor fale à tua igreja essa noite. Eu te peço misericórdia, apesar de mim, apesar dos meus erros, falhas, apesar das minhas limitações e pecados, fale à tua igreja, Deus. Aqui está o teu povo comprado e remido pelo teu sangue. Por isso nós pedimos ao Senhor vida nesse lugar, por meio do Espírito de Deus, é o que nós oramos. Amém. Irmãos, Neemias capítulo 1, verso 1 diz: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Bom, se você fosse começar uma reforma na sua casa, no seu prédio, na sua vida, como você começaria? Quais seriam as primeiras atitudes diante de uma cidade? Imagina a cidade de Jerusalém, irmãos. Visualiza a cidade: miséria, ruína, portões queimados e as pessoas desoladas, cada um cuidando da sua vida. Poucas pessoas no lugar. Jerusalém precisa de uma reforma completa em todas as áreas da vida do povo, seja ela física, a estrutura física da cidade, seja ela espiritual, porque o templo estava destruído, e seja pela própria fome, comida mesmo, miséria. E as reformas dão trabalho. Reformas são cansativas, né, irmão? Quem já fez uma reforma em casa viu tanto que dá trabalho, né? Parece que não acaba a reforma, tem discussão com o pedreiro, tem discussão com a esposa, tem discussão com os filhos. Olha a dificuldade. Você discute com pessoas, parece que a reforma nunca acaba. É um preço que você paga, um preço de bagunça, um preço financeiro. Tem hora que dá desânimo. Reforma é um problema. E se você ainda, dependendo do nível da reforma, se você mexe em fundações, coisas estruturais, então você mexe em fundamentos, aí é mais sério ainda. No caso da reforma protestante. Mas é interessante, mesmo depois da reforma, irmãos, imagina os frutos que a gente colhe da reforma que a gente fez em casa. Não é bom depois que você fez uma reforma, você desfrutar daquele lar? Não é bom depois que o seu casamento foi reformado, você está vivendo bem com seu marido? Não é bom depois da reforma protestante a gente ver tudo isso que a gente está vendo hoje? Pois é, Neemias estava nessa incumbência. Imagina Neemias na incumbência de reformar Jerusalém. Fisicamente, espiritualmente, socialmente falando. E nessas diversas áreas que eles precisavam de reforma, nós vamos ver alguns fundamentos aqui nesse primeiro capítulo que Neemias traz para nós. Quais são as bases fundamentais que ele usou para essa reforma? E o título que eu quero dar para os irmãos hoje é essa: Bases de uma Reforma. O livro de Neemias, irmãos, é um manual que trata de uma reforma completa. É um livro tão extraordinário, tão atual, ele é um livro tão oportuno que é uma reforma que deu certo, uma reforma bem sucedida. Talvez, por que eu comecei exatamente pelo livro de Neemias, da nossa igreja está começando? Porque aqui é necessário uma reforma. Uma reforma não só estrutural, como a gente já fez algumas coisas, mas uma reforma social. Quantas pessoas podem ser bem, vamos dizer assim, bem sucedidas por meio dessa igreja, socialmente falando?
E espiritualmente, quantas pessoas não podem crescer e avançar espiritualmente por causa dessa igreja? Então aqui precisa de uma reforma. Depois de 1 ano e 1 mês fechada, essa igreja precisa ser reformada em todas as áreas. E Neemias, quando vai fazer aquela reforma, ele trata de conflitos intrapessoais e interpessoais. Há ataques que vinham de fora, mas havia também perigos internos dentro da própria Jerusalém que ele tinha que pensar nisso. E mergulhar nesse ensino do livro de Neemias é matricular-se na escola superior de uma arte de reformas, de transformar o que era caos em harmonia, daquilo que estava em ruínas em algo habitável, de algo que era intransponível para algo transponível. Esse é o livro de Neemias. E aprendemos com esse livro a planejar o nosso trabalho, organizar tempo, melhorar os recursos, integrar tarefas e motivar pessoas, mas principalmente uma consagração a Deus. Irmãos, Neemias trata de algo de restauração do povo e da sua terra. E a tarefa de Neemias era muito dura, difícil, não era uma tarefa fácil, amigável. Reconstruir Jerusalém exigia uma restauração do coração das pessoas. Então não basta a gente tentar reconstruir essa igreja se o seu coração não for reconstruído, se o seu coração não for reanimado, se o seu coração não for reformado. Literalmente, duplamente, né? Reformado da reforma e reformado mesmo de motivações. E aqui é uma sintonia muito interessante, porque o livro de Neemias começa com o próprio título do autor, que é o próprio personagem, que significa consolador. Neemias é um judeu do exílio, cuja família permaneceu na região da Pérsia. Nós vamos ver que os persas estão dominando esse momento aqui. É interessante que esse livro formava não só o livro como o livro de Esdras, mas ele foi dividido. Mas o tema de Esdras e Neemias é central. Qual que é? Volta do povo de Jerusalém após a prisão da Babilônia e restauração desse povo. O tema de Esdras e Neemias é comum. E esse livro revela essa preocupação de restaurar uma comunidade que havia deixado a adoração, porque o templo estava destruído. Uma comunidade que precisava de viver de volta debaixo da soberania de Deus, debaixo da aliança do Deus de Israel. Um povo que deveria retornar ao seu compromisso, a fidelidade a Deus, pregar-se perdão uns para com os outros e procurar uma pureza de vida, de santidade. Será que algum desses itens encaixou com você? Será que você precisa voltar à comunidade adoradora? Será que você deixou de viver debaixo da soberania de Deus e está vivendo meio por conta própria, tomando decisões à la volonté, como diz, né, o francês? Será que você, na verdade, deveria renovar o seu compromisso de fidelidade a Deus, apelando perdão às pessoas? Procurando viver uma vida pura de Deus, diante de Deus em santidade? Irmãos, tudo isso que eu falei para vocês ajudaria não só o povo de Israel daquela época, mas nós a voltarmos à nossa identidade, a manter a identidade de um povo que é separado por Deus. Um povo que não está só na lembrança das coisas do Senhor. E aqui, há duas ações principais que aconteceram com Neemias em Jerusalém. Primeiro, reconstruir fisicamente a cidade. Era necessário. Nós vamos ver alguns detalhes, com os muros destruídos, os portões queimados, a miséria da sociedade que eles viviam era algo grave. Mas a renovação do comprometimento espiritual para com Deus soberano, de uma aliança soberana, deveria retornar. Porque, irmãos, a motivação do povo estava comprometida. Eles não acreditavam mais em Deus. Eles ficaram presos na Babilônia por 70 anos. Ciro faz um decreto e eles voltam para a cidade deles. Mas eles precisavam de uma restauração íntima e profunda, e olhando a perspectiva do tempo terreno, parecia que nada ia dar certo. Sabe aquele negócio de ruínas assim? Mas Neemias, ele tinha uma visão das coisas terrenas, mas ele também tinha uma visão celestial das coisas. Ele tinha uma cabeça cheia de luz e um coração plenamente devoto. Ele era capaz de enfrentar tanto as pressões internas e externas e não se deixar intimidar pela pressão de ninguém. Ele era alguém que orava, mas agia. Neemias era alguém que falava e fazia. Ele planejava, motivava, confrontava, consolava, buscava a glória de Deus e o bem do povo e não a sua própria promoção. Então, olharmos o álbum desse grande líder e contemplar as palavras de Deus por meio das palavras dele, as suas obras
e o seu exemplo deve ser seguido por todos nós. Vamos voltar um pouco no tempo, lembrar ali do Fernando, o Fernando da Jean, que gosta muito de história. Fernando, nessa época, os babilônios invadiram Jerusalém. E eles não apenas destruíram as portas e os muros da cidade, como também destruíram o centro religioso de Jerusalém, que era o templo. Portanto, aqueles judeus que foram atacados pelos babilônios, eles foram destruídos emocionalmente, eles foram destruídos como nação e também espiritualmente. Jerusalém era explorada economicamente por causa dos altos impostos que eles pagavam aos babilônios e sofria também desprezo pelo povo, pelos seus inimigos. Então aqui, irmãos, ao deparar-se com essa situação, essa destruição passa agora então a ser dominada por um outro povo, porque a Babilônia cai, a sua grandeza é destruída pela sua própria soberba que levou ao chão. E o império que levanta para substituir a Babilônia é exatamente o império atual agora, o Medo-Pérsia. E o império Pérsia tinha um político diferente. Enquanto os babilônios pegavam, destruíam aquele povo e levavam aquele povo preso lá para a Babilônia para servir como escravo, os Medo-Persas não. Ele dominava o povo e mantinha o povo no seu próprio terreno. Tanto é que Ciro faz o decreto e o povo que estava exilado, preso lá na Babilônia, começa a voltar para Jerusalém. Dessa forma, então, o povo está voltando e aqui ele recebe as notícias. Neemias está no palácio do rei Artaxerxes, como copeiro. E aí, o primeiro ponto que a gente leu aqui, ele recebe essas notícias. E as notícias dadas por Hanani não são nada boas. O que você faria ao receber notícias ruins? Sua casa foi destruída, os portões foram queimados, o povo está arrasado. Como você se comportaria diante de uma má notícia? O que você faria? Neemias recebe essa notícia a respeito do seu povo, e como eu já disse para vocês, o seu nome significa confortador, consolador, aquele que consola. Ele era um homem de coração aberto e sensível ao problema de outras pessoas. Ele era um servo de Deus que serviu ao rei da Pérsia, mas não deixou seu povo de lado. É possível até, irmãos, a gente não tem certeza dessa informação, mas que Neemias cresceu no próprio ambiente cativo ali daquele reinado em Pérsia. É possível que Neemias foi cercado por influências pagãs, mas mesmo ele sendo influenciado cercado por influências pagãs, ele não permitiu que aquelas influências pagãs contaminassem o seu coração. Imagina Neemias crescendo naquele contexto, uma terra estranha, mas ele manteve-se atualizado pelas coisas de Deus. Ele conhecia o Deus que ele servia, ele tinha uma vida intensa de oração, a gente vai ver isso. E a piedade de Neemias não anulou a realidade que ele tinha do povo dele. O fato de ele viver naquele contexto pagão, cercado, longe de Jerusalém, não fez com que ele vivesse de forma pagã. Ele tinha uma dupla cidadania, que era a terrena, mas também a celestial. Neemias tinha uma intimidade com Deus e ele sabia lidar com os problemas, tanto dos homens quanto estar diante de Deus para resolver esses problemas. É como se Neemias transitasse tanto nas coisas terrenas quanto nas coisas celestiais. E por causa da integridade de Neemias, ele tinha uma capacidade, uma lealdade do rei Artaxerxes. Neemias era alguém tão fiel e tão leal que ele ganhou a confiança do rei. E a gente vê no versículo 11, mas vamos dizer que ele era copeiro do rei. Você pode imaginar, copeiro é um cara assim desprezado, né? Copeiro é um cara que serve lá na copa, na cozinha. Então assim, só você vê café para o rei, não, irmãos? Naquela época o copeiro tinha uma grande responsabilidade. Naquela época, sabe o que o copeiro fazia? O copeiro ele experimentava a comida do rei antes de ser servido ao rei. Por quê? Ele tinha medo. Os reis daquela época tinham medo de serem envenenados e alguém ocupasse o lugar dele no trono. Então, o copeiro, ele era uma espécie de escudo para o rei. Escudo no sentido assim, se alguém fosse envenenado, quem seria envenenado era o copeiro. Se tivesse veneno na comida, quem ia comer primeiro era o copeiro. Então, o copeiro tinha que ser alguém de muita confiança. Porque imagina um copeiro que não era de confiança. Um copeiro que fosse assim, olha, eu não vou comer essa comida nada. Vai que ela está envenenada, eu vou entregar ela direto para o rei logo, porque quem morrer vai ser ele, não vai ser eu. Então o copeiro tinha uma grande confiança do rei e uma grande responsabilidade. Mas ele também supervisionava toda a alimentação do palácio real.
Ele, na verdade, irmãos, a gente acha que copeiro era algo desprezível, mas o copeiro evitava traições, porque se alguém fosse, se o rei fosse envenenado de alguma maneira, o copeiro ia impedir que o rei fosse traído. Então, era de alguém de grande prestígio e responsabilidade, algo muito nobre. E alguém com algo muito nobre pensou o seguinte: eu vou deixar esse meu cargo, eu vou deixar essa minha nobreza aqui no palácio, eu vou deixar essa minha responsabilidade, eu vou deixar a confiança do rei Artaxerxes e vou voltar para o meu povo. Já pode pensar nisso? Alguém de alta confiança, com um cargo importante, pensou nos seus compatriotas e falou: eu vou largar essa posição, vou voltar para ajudar. Porque Neemias estava aberto ao clamor do povo. Neemias estava aberto ao clamor das pessoas que ele amava, dos seus compatriotas. Ele vivia uma forma piedosa que ele não poderia deixar de se importar com a miséria do povo de Deus, dos seus irmãos que estavam passando aquele momento. E quando a gente fala de miséria, irmãos, a gente está falando de miséria de Jerusalém em todos os aspectos. Miséria física, miséria do comportamento das pessoas, miséria espiritual. E essa primeira aplicação que eu queria fazer nesses 3 primeiros versos que a gente leu, diante da notícia que Neemias recebeu, o que você faria? Você agiria assim? Diante daquela tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, como você cooperou para reconstruir aquela cidade? Como você, como contemporâneo desse mundo nosso, como aqueles seus compatriotas brasileiros estavam sofrendo, como você reagiu àquela catástrofe? Você pensou: não tem nada a ver comigo, não vou orar por eles, não vou contribuir de alguma maneira? Aquele caos que está no Rio Grande do Sul se compara ao caos de Jerusalém da época. Agora pense na nossa igreja: como você vai cooperar para a restauração dessa igreja? Ou você vai pensar: não é comigo não, isso é coisa com o pastor? Como que você, diante da notícia de que essa igreja ficou fechada por 1 ano e 1 mês, como você vai cooperar para que os trabalhos aqui retornem? Como que você vai ser alguém que vai cooperar? Vai gerar compaixão no seu coração? O fechamento dessa igreja? Gerou no seu coração uma reedificação, um desejo, um anseio, uma paixão por reedificar esse lugar? Mas, irmãos, nesse ínterim, quando Neemias recebe a visita de Hanani, ele chama ele de irmão por 2 vezes. E essa visita foi tão providencial que abriu um novo horizonte de uma oportunidade. Sabe assim, diante do caos, surgiu uma oportunidade para Neemias trabalhar. E esse caos e essa oportunidade significa, no latim, seguir em direção ao porto. E seguir em direção ao porto, na antiguidade, significava que os marinheiros deveriam pensar nas marés e nos ventos. Quando elas eram favoráveis, havia uma oportunidade para sair para o mar adentro. Da mesma forma, Neemias aproveitou a oportunidade do momento de caos. Irmãos, aqui nós estamos começando a igreja. Não tem nada pronto. Nós não temos equipe de louvor pronto. Nós não temos ministério infantil pronto. Nós não temos liderança pronta. Como que você vê essa situação? Será que é uma oportunidade que Deus está te dando? Será que é Deus te forjando nessa situação de você estar aqui? Neemias nunca mais foi o mesmo como ele se respondeu àquela pergunta de Hanani. Hanani faz uma pergunta, mas ele não fica lá passivo. Ele vê que os muros da cidade foram derrubados, uma destruição que ele se refere àquelas consequências. Mas, irmãos, quando os muros de uma cidade é destruída, pode não parecer algo importante, mas uma cidade com os muros destruídos é uma cidade vulnerável. É uma cidade que não tem defesa. Ela fica à mercê de problemas diversos. E o problema aqui na justiça social, quando a gente vê, é que ele vê, olha só o seguinte, Hanani diz o seguinte: os restantes, os que sobreviveram ao exílio se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas. Irmãos, quando as portas foram queimadas, no final do verso, significa que não havia juiz naquela cidade. Primeiro problema que Jerusalém foi. Os juízes ficavam nas portas da cidade para julgar as causas. Se não havia portas, não havia juiz. Se não havia juiz, não havia leis. Imagina o caos social de um país sem leis. Dá para pensar?
Mas não há só esse problema do que a gente leu, de não ter porta, não tem juiz, não tem lei. Também não havia muros, e muros significavam proteção. Imagine sua casa lá sem muros, imagine sua casa com a porta aberta. Você ia ficar em paz aqui na igreja? Você ia ficar em paz se você soubesse que a porta da sua casa está arrombada agora, se não havia muros na sua casa? Pois é, eles não tinham paz. Eles não tinham lei, não tinham juízes, não tinham paz, mas eles também estavam em pobreza. Hanani concluiu o relato dizendo que os restantes foram levados ao cativeiro, se achavam na província em grande miséria. E aqui, meus irmãos, ele fala também de desprezo. Imagine, irmãos, pessoas que estão em miséria, humilhação ou desprezo. Significava que os inimigos estavam desprezando aquela cidade. O ânimo deles não era mais o mesmo. Eles não tinham ânimo nem para lutar. O desprezo não dói apenas no bolso, não dói apenas no estômago. O desprezo dói na alma. Ele atinge aquele senso de algo que você não pode ser resolvido, mas é você ser desprezado. Irmãos, o que você faria no lugar de Neemias? Você faria o caminho mais fácil de cuidar da sua vida, de cuidar de você mesmo? Ou você se portaria com o povo? Primeiro ponto dessa pregação é: o que você faria diante das más notícias? Como você se comporta diante de uma notícia que é catástrofe, diante de uma notícia séria? Vamos ver então como Neemias se comportou diante dessas más notícias. Versículo 4 diz o seguinte: Neemias 1:4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos, e aí se inclui, temos cometidos contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés no Senhor. Irmãos, diante daquela situação de caos, daquela notícia que ele recebeu nos 3 primeiros versos, qual seria a sua atitude? Eu volto a te perguntar. Diante das más notícias, o segundo ponto é: o que Neemias fez? Neemias não blasfemou contra Deus. Neemias não disse assim: Deus, está vendo o que o Senhor fez com nós? Deus está vendo? O Senhor permitiu que os babilônios destruíssem a nossa cidade. O Senhor permitiu essa miséria. O Senhor permitiu que os muros fossem destruídos, que os portões fossem queimados, que houvesse miséria e injustiça na nossa cidade. Neemias fez isso, irmãos? Não. O que Neemias fez? Confessou o seu pecado. Neemias percebeu que a destruição da cidade tinha a ver com os pecados, não só dele, mas do povo de Israel. Diante da calamidade, pensa lá na calamidade do Rio Grande do Sul. Alguém está lá na sua casa, teve a casa toda destruída. O que essa pessoa pensaria? Onde está Deus nessa história? Onde está Deus olhando para nós hoje? Cadê Deus? Fala-se tanto em Deus. Será que quantos sentaram no banco da igreja ou da sua casa e pediram perdão pelos seus pecados? Quantos fizeram isso? Quantos se arrependeram dos seus pecados? Ou quantos, na verdade, oraram pelo seu povo dizendo assim: Pai, perdoa os pecados do Rio Grande do Sul, perdoa os pecados da nação brasileira, perdoa os pecados meus e da minha casa. Quantos sentaram e choraram lembrando daquela tragédia que estava em ruínas? Os problemas daquela cidade de Jerusalém levou Neemias a lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora pelo seu pecado, irmão? Faz o coração congelado. Antes de Deus fazer uma obra profunda nessa igreja, na minha vida e na sua vida, o nosso coração precisa estar amolecido e quebrantado. Devemos ser pessoas sensíveis. Sensíveis à situação de que o povo vive, de que nós vivemos. Choramos quando temos conhecimento da necessidade das pessoas. Choramos como Jesus e Neemias chorou. Temos chorado pelo drama e situação desesperadora que de repente a gente se encontra. Mas tem que o mundo lá fora diz: não, chorar é coisa dos fracos.
Chorar é um sinal de fraqueza. Irmãos, nós somos fracos mesmo. Diante de Deus nós somos fracos. Porque se nós formos fortes nesse sentido, de corações duros, de corações não quebrantados, Deus não vai fazer uma obra em nós. E a Bíblia mostra que o choro pode indicar cuidado e preocupação, como Jeremias capítulo 9, verso 1. Como Jesus em Lucas 19:41, quando ele olha Jerusalém. Quando Paulo em Atos capítulo 20, verso 19, ele chora quando ele vai embora. Mas eu estou falando aqui de um choro pelos nossos pecados, pelas nossas condições, pelas consequências do pecado em nossa vida. Irmão, não se engane. Você pode pecar, você pode pedir perdão a Deus, mas, irmãos, as consequências podem um dia bater na sua porta. Um prisioneiro pode se arrepender dos seus pecados não na prisão, mas ele vai continuar cumprindo a pena dele. Você pode adulterar, trair a sua esposa, romper com a sua família, isso é um pecado. Você pode se arrepender desse pecado, é verdade, mas as consequências vão continuar na sua casa e na sua família. O perdão Deus sempre vai ter, mas a colheita também, porque as consequências virão. O povo de Israel estava colhendo consequências dos pecados deles. E o caminho do verdadeiro arrependimento envolve o que Neemias fez. O que Neemias fez? Reconheceu o seu pecado e do povo. Ele se entristeceu pelo pecado. E ele também jejuou e orou, buscando mudanças objetivas. Ele não fez isso no início do verso? Olha, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Final do verso 4. Irmãos, quanto tempo faz que você não jejua por causa dos seus pecados? Quanto tempo faz que você não troca de alimento? Porque o jejum é isso, né? Você pega um alimento natural e troca por um alimento espiritual. O que é o jejum verdadeiro, irmãos? O jejum verdadeiro é você pensar assim, olha, eu não vou almoçar hoje. Ao invés de almoçar, gastar tempo preparando comida, lavando vasilhas e comendo, eu vou orar, vou buscar Deus. Hoje eu não vou tomar café da manhã. Hoje eu vou tirar um tempo maior de me consagrar a Deus. Isso é o jejum. O jejum verdadeiro é quando você troca o alimento natural pelo alimento espiritual. E por que Neemias estava jejuando? Por causa do pecado do povo. Quando jejuamos, meus irmãos, nós estamos alimentando a própria essência do povo que vem dos céus. Os grandes homens e mulheres de Deus do passado jejuaram. O próprio Jesus colocou-se como exemplo de jejuar para nós. Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11. Os seus ensinos aos discípulos afirmou que o jejum seria parte da nossa vida. E falando em jejum, eu quero encerrar com uma frase de João Crisóstomo, um dos maiores pregadores do quinto século, que diz o seguinte: o jejum é uma condenação das coisas presentes, uma escola de oração. O alimento da alma, uma rédea para a nossa boca. O jejum apazigua a ira. O jejum aplaca a raiva, o jejum acalma as tempestades de natureza pecaminosas, o jejum limpa a mente, incomoda a carne, afugenta as poluições da noite, liberta das dores de cabeça. Ao jejuar, o homem adquire um comportamento sereno, livre da expressão da sua língua e das corretas percepções da sua mente. Neemias jejuou. Ele acreditava que Deus poderia agir, mas não só pelo jejum, também pela oração. Ele ora, ele diz: Senhor dos céus, grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que me atendas à oração. Irmãos, vocês sabem que tem orações que Deus não ouve? Tem uma música aí, né? Uma cantora gospel que diz: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Mas, irmãos, se eu te falar que tem orações que Deus não ouve, um dia a gente pode dar esse estudo aqui, 6 motivos do qual Deus não ouve as orações. Pecados não confessados é um dos motivos de Deus não responder as orações, e falta de fé é um dos motivos para Deus não responder a oração. Mas ele cria que Deus estava ouvindo a oração dele e responderia a oração dele. Você crê que Deus ouve a sua oração? Você crê que Deus há de responder a sua oração por meio de Cristo Jesus? Homens práticos são homens que oram.
porque a oração sem ação é fanatismo, mas a ação sem oração é a presunção humana. É interessante que no livro de Neemias tem 13 capítulos. Sabe quantas orações Neemias faz? 12. É quase uma por capítulo. Mas muitos pastores e líderes, nós talvez estamos confiando na metodologia humanista. Será que nós vamos reerguer essa obra com metodologias humanistas, irmãos? Será que se a gente não voltar pelo grande poder de Deus por meio da oração, Deus não vai mover? Eu volto a dizer isso. Quando você fecha os olhos, não quer dizer que você está orando mais forte. Não existe esse tipo de oração forte, não. A oração do pastor não é a oração mais forte. Nós todos somos fracos, pecadores, que oramos ao Deus que é forte, que é poderoso, que nos atende a oração. E Neemias percebeu que o seu trabalho deveria começar de joelhos. Aplicando esse último ponto, esse penúltimo ponto, como você se mostra dependente de Deus? Sabe qual é o nível seu de dependência? É o quanto você ora. Se eu perguntar para você agora assim, você depende de Deus? Você vai dizer, pastor, eu dependo de Deus. É claro que eu dependo de Deus. Quanto tempo você gasta em oração? O seu tempo de oração mostra o quanto você depende de Deus. E orar é tanto um privilégio quanto uma responsabilidade. Tem dia que você não vai querer orar, tem dia que sua carne não vai querer orar, tem dia que você não vai ter desejo de orar, mas é uma responsabilidade, mas é também um privilégio. Quanto tempo a gente já não passa ali na oração, a gente fica tempo, horas e horas ali orando a Deus. E a oração, irmãos, envolve dois aspectos. 2 Tessalonicenses 5,17 fala de uma vida constante de oração. Orar sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? Orar sem cessar não é você ir para o monte e passar lá 24 horas. Sabe o que é orar sem cessar? Você levanta e agradece a Deus porque você levantou. Você vai tomar café, você agradece a Deus pelo café da manhã. Você sai para trabalhar, você agradece a Deus pelo seu trabalho. Você está dirigindo, você agradece a Deus pelo trânsito, pelo carro que você tem, pela família que você tem. Você chega no seu emprego, você agradece pelo patrão, pelos seus amigos de trabalho. Você está no almoço, você ora. Você está durante a tarde, você ora. Você está na janta, você ora. É uma vida constante de oração. Orar sem cessar. E como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, ele fala disso. Mas você não tem que apenas fazer isso durante o dia. Você deve fazer como Jesus ensinou, retirar-se em secreto. Uma coisa não anula a outra. Eu vejo gente falando assim, pastor, eu oro o dia inteiro em espírito. Pastor, eu oro o dia inteiro em mente. Isso é bom, orar sem cessar. Mas você precisa tirar um lugar recluso para orar. Você precisa ir lá fechar a porta do seu quarto, como Jesus fazia, e ir ao monte, ao se distanciar dos discípulos e viver uma vida secreta de oração. Terceiro e último ponto está a partir do verso 8. O que Neemias fez? Ele lembrou-se da palavra de Deus. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se fores infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e o cumprirem, então, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Neemias ouviu as más notícias. Como que ele reagiu às más notícias? Neemias ora, jejua, se consagra. E o último ponto é, diante das más notícias, Neemias clamou pelo retorno à palavra. Ele lembrou-se das promessas de Deus e isso trouxe esperança para o seu coração. Sabe o que vai trazer esperança para o seu coração? Lembrar da palavra. Sabe o que vai trazer esperança para a gente realizar essa obra? Trazer a palavra de volta. Sabe o que vai trazer esperança para a gente retomar essa obra? Lembrar-se com esperança daquilo que Deus prometeu ao seu povo. Ele diz, lembra-te. Assim como Moisés pediu que Deus lembrasse das palavras quando Israel estava sofrendo o juízo por causa do pecado, Neemias lembra das palavras de Deus a respeito da sua misericórdia.
Mas ele tem uma condicionante, você reparou essa condicionante? Está no verso 9. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, irmãos, onde está a esperança aqui? Na conversão. Onde está a esperança? Guardar os mandamentos. Onde está a esperança aqui, irmãos? Se vocês se converterem e cumprirem aquilo que Deus, o Deus da aliança, deu para cada um de nós. Deus vai trazer as pessoas do lugar mais distante. E trazer do lugar mais distante significa apontar para Cristo. O que ele fala? Ele não fala que, olha, de lá os ajuntarei e trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Irmãos, quem que não vai fazer isso senão Jesus? Quem que não vai trazer pessoas de lugares distantes, convertidas, arrependidas, que amam o Senhor, que amam o teu nome, para se reunir na Jerusalém Celestial? Se Neemias estava sendo um grande homem de Deus usado para que o povo voltasse para Jerusalém, para que Jerusalém fosse restaurada, imagine Jesus voltando, restaurando a Nova Jerusalém e ajudando o seu povo, construindo a cidade celestial, a cidade santa. Neemias estava sendo usado para reconstruir a cidade física e para que o povo retornasse para aquela cidade para adorar a Deus. Jesus vai fazer exatamente isso com nós. De qualquer lugar, não foi isso? Olha, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Isso aqui aponta para Cristo. Isso aqui aponta para Jerusalém Celestial. Como eu disse para vocês hoje de manhã, irmãos, o pregador não tem que só estar aplicando pregações para a sua vida cotidiana. É importante. É importante você saber o que você faz com as más notícias. É importante você saber isso. Mas o que você vai fazer de aplicação para as coisas celestiais? A atitude de Neemias, que nos faz lembrar Cristo, mostra que também nós necessitamos de um Salvador que deixou a sua glória para encontrar a minha e a sua miséria. Jerusalém não estava em miséria. O povo não estava em miséria espiritual. O povo não estava com as muralhas ruídas, com os portões queimados. Pois é, foi assim que Jesus nos encontra. Neemias serve como essa prefiguração de Cristo, da nossa cidade santa e celestial. Irmãos, ele reconheceu sua situação, se arrependeu dos seus pecados, lamentou, orou, jejuou, retornou à palavra, mas ele teve esperança. Esperança que é o que você precisa ter. Esperança de que um dia Jesus vai voltar. Esperança de que Jesus vai nos reunir com ele nessa nova Jerusalém santa e eterna. Foi isso. Pai, está aqui a tua palavra. Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra no teu povo, nesses corações dessa noite. Espírito Santo, eu clamo para que essa mensagem saia daqui viva nesses corações. Saia, Deus, de fato sendo aplicada, vivenciada, amada, degustada. Ó Deus, em cada alma aqui presente. Eu oro, Deus, para que o Senhor faça uma obra profunda, no qual, Deus, eu não sou capaz, mas só o Senhor pode. Restaura essa igreja, restaura os muros, restaura as portas queimadas, reedifica essa cidade, para louvor e honra do teu nome. E assim nós oramos, em nome de Jesus.